Fala galera, aqui é o professor Alan Ribeiro, professor de Administração Geral e Pública, e a nossa aula de hoje é Direito Administrativo também, tá? É sobre a federação. O que é uma federação, né? Vamos entender isso agora? Então vamos lá, eu quero que você olhe para a sua tela aí, tá bom? Federação. Vamos colocar então no centro da folha o nosso tema principal, do nosso assunto principal. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que federação é uma forma de Estado. Muito bem. Olha aqui para mim. Preste atenção. Existe forma de Estado, existe forma de governo diferente, existe regime de governo diferente, existe sistema de governo diferente. Tá? Nós não estamos aqui falando de sistema de governo, regime de governo e forma de governo. Nós estamos falando de forma de Estado. E quando a gente fala de forma de Estado, eu quero que você entenda que há duas formas de Estado que podem existir. A forma do Estado unitário e a forma da federação. Pelo menos dentro do nosso estudo, a gente trabalha com essa dualidade. Então, existe a forma de federação e a forma de Estado unitário. O que isso significa? Aqui, galera, no Brasil, nós, antes, lá no passado, lá atrás, quando nós tínhamos as capitanias hereditárias aqui no Brasil, né, quem lembra daquela linha de história, a gente tinha um Estado unitário. O Brasil era um só. Okay? O Brasil era um só. E então, de repente, o Brasil se dividiu em estados. E aí a gente passou a ter o Estado brasileiro, que é o Estado todo, e os Estados-membros, que é o Estado do Pará, Rio de Janeiro, São Paulo. Enfim, nós tivemos os outros estados, né? Então, veja bem, antes, o Brasil, como forma de Estado, era um Estado unitário. Unitário. Depois que ele se dividiu em vários Estados-membros, ele passou a ser um Estado federado. E no Estado federado, eu tenho um poder maior, que aqui no Brasil é representado pela União, é o poder soberano, é o poder que trata das competências nacionais como um todo. E nós temos o poder que está nos Estados-membros, que também cada Estado-membro tem a sua autonomia, né? Então o poder aqui é descentralizado. Mas, inicialmente, eu quero que você entenda o que é uma federação, e aí eu vou te dar alguns exemplos, vou te dar exemplo dos Estados Unidos e vou voltar nesse exemplo do Brasil para a gente continuar o entendimento, ok? Então vamos lá. Então você já entendeu que a federação é uma forma de Estado. Só que a federação ela pode se formar de duas maneiras, é o que a gente vai trabalhar agora. O primeiro caso é o seguinte, a federação pode se formar por agregação, tá? Agregação, tá? E a federação também pode se formar por segregação. Ok? Eu quero um exemplo. Muito bem. Vamos lá. E é isso que a gente está aqui para trabalhar. Estados Unidos. Estados Unidos é um exemplo de federação que se formou por agregação. Brasil. Vou colocar de verdinho, né? Brasil. Brasil é um exemplo de uma federação que se formou por segregação. Então, vamos começar a entender melhor isso aqui, tá? Vamos lá. Voltando aqui para minha cozinha. Agregação. O que é agregação? Agregação é quando vários estados, imagina que cada bolinha dessa aqui é um estado, tá? Cada bolinha dessa aqui é um estado, tudo bem? Esses estados, eles vivem em conjunto, cada estado tem um poder soberano, ou seja, nenhum estado manda no outro, porém, esses estados, eles resolvem se unir. Então, eu vou colocar uma setinha para o centro, representando como se cada estado estivesse se aproximando um do outro, tá? Eles estão se aproximando do centro, tá? Eles estão se aproximando do centro. Quando eu tenho essa aproximação de estados, eles existiam antes de maneira soberana e agora eles se reuniram para formar um estado maior, ou seja, os Estados Unidos, né?
nesse caso aqui, ó, os Estados Unidos, então eu tenho vários estados aqui, Califórnia, Havaí, Kentucky, eu tenho vários estados, eles se uniram e formaram os Estados Unidos. Isso é o processo de agregação. Vários estados se agregaram e formaram os Estados Unidos. Eu também tenho aqui um nome para esse tipo de origem da federação. Se chama, vou botar para cá, tá? Se chama federalismo, tá? Federalismo centrípeto. Centrípeto. Centrípeto é que vai para o centro, ou seja, muitos estados se uniram e formaram os Estados Unidos. E aí nós temos isso, é denominado federalismo centrípeto pelo processo de agregação. Beleza? Já no Brasil foi diferente, galera. No Brasil é o seguinte, não foi o processo de agregação, foi o processo de segregação ou desagregação. No Brasil, a gente tinha um estado, eu vou representar aqui pelo mapinha do Brasil, louco, que eu sempre faço esse mapinha, nunca sai, né, como tem que sair, mas digamos que esse aqui é o Brasil, tá? Então, antigamente eu tinha um estado só. E aí, o Brasil, que era apenas um estado unitário, tá? Eu vou até escrever aqui, olha, estado unitário, tá? Era essa época aqui, o Brasil era um só, era tudo concentrado, centralizado, tá? E o que o Brasil fez? O Brasil fez o movimento ao contrário dos Estados Unidos, ó. Ele fez esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. O Brasil não era um só? Não era um só o Brasil? Era um só, né? E o que o Brasil fez? O Brasil se segregou, ou seja, se dividiu em vários estados, tá? Vários estados. Tudo bem? Então, veja bem, eu espero que você consiga perceber essa diferença de maneira bem clara aqui. Então, presta atenção. Nos Estados Unidos, cada estado era soberano. Esses estados soberanos se uniram, se agregaram e formaram os Estados Unidos. É o processo de agregação. Então, a federação lá nos Estados Unidos é feita por agregação. Surgiu por agregação, que nós chamamos de federalismo centrípeto. Inclusive, vamos voltar para cá. Esse processo aqui, tá? No Brasil, de desagregar, de ser um só e se dividir em vários estados, a gente chama, deixa eu pegar aqui e botar de novo outra coisinha, a gente chama de federalismo centrífugo, tá? Federalismo centrífugo, ok? Tá bom, voltando para cá então, vamos lá. Então, nos Estados Unidos, eles se uniram, é o chamado federalismo centrípeto, porque vai para o centro, eles estão aqui separados e se unem, então vai para o centro, centrípeto, federalismo centrípeto. E no Brasil foi o contrário, era um só e se dividiu em vários estados, ou seja, saiu do centro para fora, se dividiu, se segregou, desagregou. Nós chamamos de processo de segregação, é chamado de federalismo centrífugo, tá? Isso com respeito à origem, porque eu estou falando da forma como se uniu, ok? Eu estou falando da forma como se uniu. Então, voltando para a nossa tela, tá? Eu quero reafirmar que esse processo de agregação ou de segregação, ele é um processo de união, tá? Então, eu vou até pegar, eu vou fazer aqui um pequeno arco, tá? Um pequeno arco, só para você entender que esse processo todo aqui é um processo de formação. Formação barra origem. Ou seja, eu estou falando que na origem da Federação dos Estados Unidos e na origem da Federação Brasileira, nós tivemos o processo de agregação e o outro, o processo de segregação. Ok, tudo bem. Só que existe um outro ponto de vista que eu vou até agora colocar de azul, tá? O ponto de vista do poder, galera. Poder, ok? Vamos lá.
poder. Como assim? O que significa? Bom, a partir do momento que eu olho para o poder e não para a formação da federação, e sim para a sua distribuição de poder, eu tenho uma outra nomenclatura que é inversa a essa que eu acabei de te falar. Como assim? Vamos lá, vamos começar explicando. Eu tenho essa nomenclatura aqui de maior concentração e eu tenho uma outra nomenclatura que é de maior autonomia. Tá? O que significa? Veja bem, olha só aqui para mim. No que diz respeito à formação, um foi agregação, o outro foi segregação, tudo bem? Um foi federalismo centrípeto, Estados Unidos, porque se uniu para o centro, né? Estados se uniram, e outro foi federalismo centrífugo. Mas agora eu entendo o seguinte, agora olhando para a formação atual, quando eu olho para o Brasil, eu vejo o quê? Eu vejo que o poder está mais centralizado na União, ok? Aqui nós temos o quê? União, estados, municípios e Distrito Federal. É assim que é composta a nossa federação. União, estados, municípios e Distrito Federal. Nossa federação é composta assim. Beleza. Só que desses quatro, maior competência de competência nacional, onde está mais concentrado o poder, é na União. É no poder soberano. A União está representando o poder soberano, que é o governo do Brasil. Governo federal do Brasil. Então, quando nós olhamos para isso, que a União representa o governo federal, e nela está concentrado o maior poder, então eu tenho que aqui no Brasil, olhando para essa distribuição de poder entre União, Estados, municípios e Distrito Federal, existe o federalismo centrípeto. Pausa. Como assim? O senhor acabou de falar que era federalismo centrífugo. Centrífugo para o Brasil na formação. Então, se formou no federalismo centrífugo, porque era um estado só e se dividiu em vários estados. Mas quando eu olho para a distribuição do poder hoje em dia, nós temos então que a nossa federação é um federalismo centrípeto, porque a concentração de poder ela está concentrada em um só, praticamente, que é a União. Sim, os estados têm autonomia, sim, existe descentralização, porque toda federação, todo federalismo tem descentralização de poder, porém, quando eu olho para federalismo centrípeto, quando eu olho para a concentração do poder, eu tenho o federalismo centrípeto. E nos Estados Unidos é justamente o contrário. Hoje, os Estados Unidos eles são um estado só, Estados Unidos eles são um estado, porém, a maior concentração de poder está nos estados e não na União. Consegue entender? Então, essa maior concentração de poder, os estados lá nos Estados Unidos têm maior autonomia, os governos eles têm suas próprias leis. Aqui também tem suas próprias leis, mas eu digo lá eles têm mais autonomia para fazer uma série de coisas que aqui no Brasil não tem. Aqui, por exemplo, o Brasil ele tem a sua Constituição, que une todos os estados, e lá nos Estados Unidos é um pouco diferente o processo, mas o que eu quero dizer tudo isso? Eu quero dizer o seguinte, que lá nos Estados Unidos o poder maior está concentrado nos estados, e aqui no Brasil o poder maior está concentrado na União. Então, como está concentrado nos estados, isso significa, tá, que aqui, ó, vou escrever de novo, tá? Vou pegar outra coisinha aqui, ó. Aqui nos Estados Unidos eles têm mais autonomia. E aqui no Brasil a gente tem mais concentração de poder, centralização de poder na União. Isso tudo acarreta dizer que nos Estados Unidos, olhando o poder e não a formação, olhando o poder, eu tenho o federalismo centrífugo. Por que centrífugo? Porque é como se o poder fugisse do centro, que é os Estados todos unidos,
para os estados. E aqui no Brasil eu tenho o federalismo centrípeto. Porque eu tenho o poder todo concentrado principalmente na União. Sim, volto a repetir, tá? Aqui no Brasil, todo regime de federação é feito para que haja descentralização de poder. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a União cuida do que é de competência nacional. Os estados cuidam do que é de competência regional. Os municípios cuidam do que é de competência local e cada um tem autonomia. A gente vai falar sobre autonomia técnico-política ainda. Mas cada um tem a sua autonomia para fazer o que necessita dentro da sua competência. Por isso que na federação, no Brasil, nós temos esse sistema de repartição de competências. Então, a União cuida do que é de competência nacional. Os estados cuidam do que é de competência regional, o município de competência local, o Distrito Federal de competência híbrida, né? Local, regional, porque meio que pegam a competência do que é do município do que é do estado. É meio híbrido. O Distrito Federal é uma entidade diferente, separada. Mas o que acontece? Nesse sentido, então, nós temos que cada um cuide do que é de sua competência. E cada um tem autonomia. Autonomia para ter sua própria Constituição, né? O Brasil todo ele é regido pela Constituição de 88. Tudo bem. Mas os estados também podem ter suas constituições e tem suas constituições aqui no país. O Distrito Federal não tem Constituição, mas tem lei orgânica. Os municípios não têm Constituição, mas tem lei orgânica. Mas o que significa? Autonomia para se organizar. Os municípios, os estados, o Distrito Federal, a União, eles também têm autonomia para eleger seus próprios representantes, seu governo. Então, eles têm autonomia política. A gente vai falar melhor sobre isso, tá? O que acontece? Tem descentralização de poder, cada estado faz o que quer, cada estado tem sua autonomia, mas não há direito de segregação. Ou seja, o estado do Rio de Janeiro não pode querer, por exemplo, se separar do Brasil. Não pode, está previsto na Constituição, proibido na Constituição de que isso não pode acontecer. Direito de secessão, perdão. Tá? Então, quer dizer, o que significa isso? Galera, entenda primeiro o que é a federação, tá? A federação, ela pode ser formada por agregação e segregação. Federação é uma forma de Estado. Nos Estados Unidos foi feito por agregação, no Brasil foi feito por segregação. Quando eu olho a distribuição do poder, no Brasil o poder está mais concentrado na União, ou seja, no Estado soberano, que é o Brasil em si, e menos nos estados membros, que são os estados, né, que fazem parte do país, que têm sua autonomia, mas não é um poder tão forte para eles quanto é para a União. Já nos Estados Unidos é o contrário. Eles têm forte autonomia nos estados. Então o poder está mais dividido. É federalismo centrífugo, olhando para o poder, e federalismo centrípeto, olhando para a formação. Já no Brasil, é federalismo centrípeto, olhando para o poder, e federalismo centrífugo, olhando para a formação. Beleza? Eu espero que você tenha entendido. O assunto às vezes é um pouquinho complicado, dá um pouco de confusão. Talvez se você não entender, deixe seu comentário aí abaixo que a gente tenta responder, tá? E mais uma coisa. A gente se vê na próxima aula. Que se você está assistindo essa aula no ADM Academy, aí abaixo do vídeo você vai ter o PDF de estudo, você vai ter exercícios, você vai ter esse material, esse mapa mental. Se você está só no ADM Unlimited, aí abaixo do vídeo, se você está no canal do YouTube, você vai encontrar só esse mapa mental, tá? E tem um grupo para você fazer parte, você pode entrar no grupo, o link está aí abaixo do vídeo também. Até mais, falou!